Deus Cristo Jesus, nesta noite, Pai, queremos te falar de uma forma clara e possível, poderosa desta noite, em nosso coração, Pai. Senhor, queremos que tu fale não quem que deseja ouvir, mas que tu possa, meu Pai, nesta noite, Pai, que possamos receber a tua palavra em nosso coração, Deus. Que a mensagem do teu coração, Jeová, venha o coração da igreja nesta noite. Por isso, exalta, consola, edifica a paz celestial. Deus, deixa que ninguém, Pai, saia do mesmo jeito que entrou, meu Pai, mas que saia diferente, cheio da glória, da unção, do poder, da vitória, do milagre, Pai, na vida de cada um nesta noite. Por isso, quero pedir, quero rogar a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, a paz do Senhor a todos. Estamos novamente aqui na casa do Senhor para abrir nossos corações. Deus já tem falado através dos louvores, tem falado através dos cânticos. E Deus não vai falar agora, Ele já vem falando desde o início do culto. Ele só vai continuar falando através de mim, como instrumento nas suas mãos. Eu desejo fazer uso do livro sagrado que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler pelo menos aqui 5 versículos da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Louvado seja o santo nome do Senhor. E queremos que Deus tenha uma palavra para os nossos corações. E Ele vai falar fortemente a nós e nos fazer entender a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, e assim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vou ler novamente esse último versículo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A igreja, podeis assentar. Temos aqui uma palavra gloriosa do apóstolo Paulo, um homem conhecedor da palavra, um homem que antes perseguia os cristãos, porque na sua compreensão ele achava que estava fazendo o certo. Como perseguidor, ele se colocava num grau de perfeição, que fazendo aquilo aos cristãos, ele estava fazendo um trabalho para Deus. Como ele era um teólogo, um conhecedor da palavra, formado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre naquele tempo, o apóstolo Paulo conhecia a Bíblia de Gênesis a Malaquias assim.
ao pé da letra, extremamente conhecedor da palavra. E esse conhecimento que o apóstolo Paulo tinha fazia dele um homem que, à vista do outro homem, o outro homem era inferior. Porque ele entendia que por ele saber mais, por ele entender mais, ele era melhor do que os outros. Ele era mais santo do que os outros. Ele entendia a lei mais do que os outros. E esse entendimento dele de achar que é melhor do que os outros é que levava ele a perseguir os cristãos, aqueles que serviam o Senhor. E nos nossos dias isso não é diferente. Quantas vezes alguém tem apontado para você: você é crente com essa roupa? Você é crente com esses brincos? Você é crente com essa calça jeans? Você é crente com esse cavanhaque? Você é crente com esses lábios pintados? Porque essas pessoas estão naquela mesma ignorância que o apóstolo Paulo estava. Achava que estava fazendo certo. Na compreensão do apóstolo Paulo, ele achava e pensava: eu estou fazendo certo. Eu estou perseguindo esse povo. Eu estou maltratando esse povo. Eu estou discriminando esse povo. E eu quero fazer a vontade de Deus. Porque eu conheço a lei. O meu mestre que me ensinou conhece muito. Então esse povinho que está surgindo aí, seguidores de um homem que lhes dizem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eu não vou aceitar isso. Nós devemos seguir pela lei, porque a lei foi dada a Moisés, e quem deu a Moisés foi Deus. Então esse povo está todo errado e eu estou certo, então eu tenho que combater contra esse povo. E nos nossos dias é assim. As pessoas estão apontando o dedo e dizendo que você não é mulher de Deus, que você não é homem de Deus, porque você não segue aquilo que aquela determinada religião, aquela determinada denominação prega. Porque eles acham que ali está Deus. Ali está o conhecimento. Tudo que está fora daquele quadro, daquela bolha, está fora do plano da salvação. E essas pessoas precisam, de certa forma, de um encontro com o Senhor, para que eles possam abrir os olhos e ouvir aquela voz, como Paulo ouviu: Saulo, por que me persegues? Tem muita gente aí fora que se diz servir ao Senhor, que se diz servir uma certa denominação, que nos condena outras pessoas. Eles precisam de uma revelação do Senhor e dizer: por que vocês me perseguem? Por que você condena o teu próximo? Por que você se acha superior ao teu próximo? Uma certa vez, eu conversando com uma senhora, não vou citar aqui a denominação dela, para que não sejamos tratados como aqueles que não têm ética. E ela disse: eu não vou em determinada igreja, porque naquela igreja não é quente. Eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja não tem doutrina. Aí eu, pensando bem o que ela estava falando em relação a ter doutrina e ser um lugar quente e avivado. E conversando mais com ela, e ela começou a fazer a classificação de uma igreja que tem doutrina e de uma igreja que não tem doutrina. E aí eu comecei a ouvir ela começou a me dizer tudo aquilo que existia na igreja dela, que era proibido, e que aquela outra igreja não era proibido. E eu fui vendo cada palavra daquela mulher
e eu percebi que todas aquelas ordens, todas aquelas regras, todas aquelas normas estavam todas baseadas simplesmente no pensamento do fundador da denominação dela. E que não tinha nada da Bíblia, não tinha nada da palavra do Senhor, mas ela era tão confiante. E eu vi a sinceridade do coração dela. Eu vi que realmente ela quer servir ao Senhor, mas que infelizmente, ela colocou a palavra do homem acima da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo passou por essa situação. Mas agora, o apóstolo Paulo tem um contato com o Senhor. Ele tem essa comunhão com o Senhor. Ele fala, como nós acabamos de ler, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Então ele está falando assim, embora eu não tenha alcançado a perfeição como se deveria alcançar um verdadeiro cristão, mas eu estou caminhando, eu estou prosseguindo até alcançar a perfeição realmente quando o meu corpo for glorificado em Cristo. Aí ele começa aqui a citar o passado, o presente e o futuro. E quantas vezes você já leu esse texto e vocês não perceberam que o apóstolo Paulo está falando do passado, do presente e do futuro em relação à vida dele? O irmão estava contando aqui um testemunho maravilhoso. Ele está falando exatamente do que ele foi, do que ele é e do que ele vai continuar sendo e crescendo em Cristo. E o apóstolo Paulo passou exatamente por essa sua experiência. Ele fala do que ele foi, ele fala do que ele é e do que ele vai alcançar lá no futuro. Está bem claro aqui. Irmão, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. As coisas que para trás ficam é o quê? Presente, passado ou futuro? Passado. Avançando para que estão diante de mim. Hoje é o quê? Presente. E aí ele fala, e então prossigo para o alvo futuro. Então nós seguimos a mesma pisada do apóstolo Paulo, que é aquele que Deus colocou para nos orientar acerca das verdades de Cristo. Quando nós começamos a entender as verdades de Cristo através do apóstolo Paulo, a gente começa a ver o quanto nós somos dependentes de Deus. Amém. Ser dependente de Deus é diferente daquele que precisa de Deus. Porque aquele que precisa de Deus é uma coisa. E aquele que é dependente de Deus é uma outra coisa. Uma pessoa que se acha muito mais santa do que as outras, ela não é dependente de Deus. Ela precisa de Deus. Aí você deve estar me perguntando, então qual é a diferença de uma pessoa que precisa de Deus de uma pessoa que depende de Deus? Primeiramente eu quero falar das pessoas que precisam de Deus. As pessoas que precisam de Deus são pessoas não honestas. São pessoas não sinceras. São pessoas que ainda não tiveram uma comunhão sincera com o Senhor. Por quê? Aí você pergunta para mim, por quê? Porque a palavra precisar, segundo o dicionário, é para uma situação momentânea. É para uma necessidade momentânea. Eu estou com fome. Eu preciso me alimentar. O que é que eu faço? Eu vou e como. Uma vez que eu comi, saciei a minha fome, eu preciso da comida? Não. Porque eu saciei minha fome. O que é que eu faço? Eu deixo minha comida de lado. Eu só vou comer quando eu tiver necessidade, mas eu me esqueço dela. Vem o frio. Eu pego uma roupa e me agasalho. Quando vem o calor, o que é que eu faço? Eu tiro aquela roupa, guardo no guarda-roupa, porque eu
eu não preciso mais dela. É calor, não é mais frio. Então, a pessoa que precisa de Deus é só para uma necessidade. Deus me abençoa. Deus vem e te abençoa. Você recebe a bênção, vira as costas para Deus e vive a sua vida como se Deus nunca tivesse existido. Só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Não quer o dono da bênção. Então, essas pessoas, elas precisam de Deus. Então, quando eu chego numa igreja, uma vez eu cheguei numa igreja e falei assim: quem precisa de Deus? Todo mundo levantou as mãos. E eu disse assim: se eu disser para vocês que eu não preciso de Deus, os irmãos ficaram em choque. Ficaram em choque pela falta do conhecimento. Porque na realidade nós não precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Porque a palavra depender é muito mais do que precisar. Porque depender não é por um momento. Depender é para toda a vida. Aleluia a Deus. Você não precisa da vida, você depende da vida. Porque da vida sair do seu corpo, você morre. Então eu não preciso de Deus. Eu dependo de Deus para respirar, para ser protegido, para ser salvo, para ser perdoado. Dependemos de Deus para toda a situação. Porque depender faz de você um cristão verdadeiro, um cristão vitorioso diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Esqueça, irmão, o que aconteceu na sua vida no passado. Esqueça dos seus deslizes. Esqueça das suas má intenções. Esqueça. Porque a melhor coisa para que você vá bem daqui para frente, você precisa resolver a sua vida daqui para trás. Se você resolver a sua vida daqui para trás, você consegue andar bem daqui para frente. Se resolva. Seja uma pessoa resolvida diante do Senhor. Seja uma pessoa convicta da sua fé. E não deixe ninguém abalar a sua fé. Porque tudo que você fez daqui para trás deve ficar daqui para trás. Porque você resolvendo isso, você anda bem daqui para frente. Tem muitas pessoas que não são felizes hoje porque ainda não resolveram a sua vida daqui para trás. E traz o que era do passado para o seu presente. E o futuro com certeza vai te trazer tristeza. Então o apóstolo Paulo fala claramente: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e vou avançando para que estão diante de mim. Cada dia que passa, você vai vivendo uma nova experiência em Cristo. Viver uma experiência em Cristo é diferente de viver uma repetição em Cristo. Tem um monte de crente aí que não tem experiência em Cristo. Eles têm repetição em Cristo. Tem crente que fala assim: eu tenho 20 anos que eu sou cristão. Aí você vai ver a vida dele. Ele passa 19 anos fazendo a mesma coisa. Então ele tem 19 anos repetindo a mesma coisa, e aí um ano fez uma coisa diferente. Ele tem um ano de experiência. É muito melhor você ter um ano de cristão, mas fazer uma vida de experiência, cada coisa nova na sua vida, que vai fazendo você crescer, do que você bater no peito e dizer que tem 30 anos de crente, de cristão, e fazendo a mesma coisa. Nada mudou na sua vida. O apóstolo Paulo está nos ensinando a crescer na fé, a nos conhecermos a nossa própria natureza. Porque tem crente que quer ser igual a Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus foi o único que foi tentado em tudo e não pecou. O único da Bíblia. O único no mundo. Mas tem muita gente querendo se colocar na posição de Jesus. É impossível. Enquanto estivermos nessa natureza pecaminosa, com esses pensamentos pecaminosos, com essas ideias pecaminosas, vivendo um ambiente pecaminoso, é impossível você chegar no grau de Jesus. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Quando você lê Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante, lê lá na sua casa. O apóstolo Paulo fala assim: eu faço coisas que eu nem quero fazer. E o que eu quero fazer eu não faço. Nem eu me entendo.
Ele se coloca numa situação tão complicada e diz assim: miserável homem que sou, quem me salvará dessa morte? Aí ele diz lá: pela graça de Jesus, estamos amparados pelo Senhor. E a gente vai continuando. E ele diz assim: uma coisa faço. Irmão, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E o que eu te peço para fazer, que tudo que você fizer esteja aqui na palavra do Senhor. Todas as tuas pisadas, todos os teus pensamentos devem estar aqui na palavra do Senhor. Não deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer que você não é uma mulher de Deus, que você não é um homem de Deus, porque aquela pessoa te julga pela tua aparência, julga pelas roupas que você usa, porque Jesus nunca olhou para a aparência, mas sempre olhou para o coração. Pela árvore conhecereis o fruto. Mas se eu apresentar para vocês aqui um pé de abacate e fazer a pergunta a vocês: como é que vocês sabem que esse pé de abacate é um pé de abacate? É pelo pé ou é pelo fruto? É pelo fruto ou pelo pé? Vamos fazer diferente. Digamos que tem um pé de abacate, eu tiro todos os frutos de abacate e penduro um monte de laranja. Aí vai fazer. Um pé de abacateiro vai virar um pé de laranjeira? Te vendo. Então a palavra do Senhor diz o que nós somos, e nós somos nessa natureza pecaminosa. E nós só vamos ser transformados e perfeitos, absolutos, quando Cristo arrebatar a sua igreja. Aqui você está sujeito a qualquer pecado, você está sujeito a qualquer mau pensamento, você está sujeito a fazer bobagem nessa vida, porque você está nessa carne humana. Mas João deixa uma palavra interessante: filhinhos, se vós pequeis, existe o quê? Um advogado diante de quem? De Deus. Quem? Jesus, o justo. Aleluia. Ele está pronto para perdoar os teus pecados. Não deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer que você não é salva, que você não é salvo e que você não vai para o céu. O advogado Jesus está diante de Deus para perdoar todos os teus pecados. E eu vou falar uma coisa aqui para finalizar. Já falei em outras pregações, quem esteve aqui ouviu isso. Vocês já viram falar no toque religioso? Quem já ouviu falar no toque religioso? Quem estava aqui? Toque religioso. Tem o toque de limpeza, né? Que a pessoa não consegue ver nada sujo e quer limpar. Tem outro que tem um toque. Isso é uma síndrome, é um distúrbio psicológico que a pessoa tem, que ela, se ela tem toque de limpeza, ela quer ver tudo limpo. Esse chamado de toque religioso, nem eu conhecia isso. Embora esteja agora estudando psicologia, e conheci uma moça, eu vou citar a igreja dela porque ela falou, Congregação Cristã no Brasil, ela é de lá, dessa denominação, e ela estava com esse negócio de toque religioso. Menina nova de 22 para 23 anos, e ela estava com esse problema de toque religioso. Sabe o que é toque religioso? É um problema psicológico em que aquela pessoa que tem um toque religioso, ela sempre pensa, ela sempre acha que ela nunca está bem com Deus. Ela sempre tem a intenção de estar no nível de Cristo. E que tudo que ela faz é contra ela.
Quando ela vai ler a Bíblia, ela acha que ela tem que ler a Bíblia além do que ela está lendo. Porque acha que o pouco que ela leu não é o suficiente. Se ela vai orar, ela até ora, mas ela acha que aquilo não é nada. Ela tem que orar muito mais do que aquilo. Se ela se acha santa, aquela santidade que ela acha que já está bom, não é o bom suficiente na cabeça dela. Então ela começa a ficar perturbada, preocupada, porque ela quer ser uma santa exatamente como Cristo foi. E aí ela começa a entrar nessa perturbação e ela está ficando totalmente louca. E agora, devido a muitos pedidos dos próprios pais, ela foi agora atrás de uma avaliação e de um socorro psicológico através de um profissional. Você sabe o que faz um mal grande? Quanta gente aí fora está com um toque religioso, de se achando totalmente santo, melhor do que todo mundo. Eu sou mais santo, se eu pisar que vai sair do fogo aqui do chão. Se eu olhar, a pessoa já cai endemoniada. Essas pessoas estão com problemas psicológicos sérios, de toque religioso. Coloca lá no Google, toque religioso. Eu fui até pesquisar, que eu nem conhecia isso, embora estava fazendo psicologia e vi lá, toque religioso. Pessoas que se acham num nível muito elevado. Num nível muito elevado de santidade. Procurar ser santo é bom, porque a palavra santo significa separado. A gente tem que separar do que é errado realmente. Separar do que é aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus conhece a tua vida. Ele te trouxe aqui para dizer para você que muitas pessoas te apontaram. E às vezes você mesmo diz para você que você não consegue servir ao Senhor da maneira como eles querem que você sirva. Hoje você viu uma palavra em que o Espírito Santo está falando ao seu coração que, de acordo com a sua vida, e nas palavras do apóstolo Paulo aqui no último versículo, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Se você ora muito, você ora muito. Se você ora pouco, você ora pouco. Se você lê muito, você lê muito. Se você lê pouco, você lê pouco. Mas ande com isso que você já alcançou no Senhor. Se você canta muito, cante muito. Se você canta pouco, cante pouco. Se você jejua muito, jejua muito. Se você jejua pouco, você jejua pouco. Se você vai para um monte ou se você não vai, ande com isso que você tem já de Deus. Não se exija muito de você, além daquilo que Deus ainda não te deu. Não coloque carga nas suas costas sobre você, se Deus não colocou. Deus quer que você venha para a casa dele exatamente como você está. Com o que você tem de fé. Porque é em cima dessa fé que você salvará a sua vida. É com essa sua pequena fé que você vai alcançar a salvação. E que venhamos a ficar com as palavras do apóstolo Paulo. Venhamos a entender o Evangelho. Porque o Evangelho, uma vez entendido, é vida e não morte. Uma vez o Evangelho entendido, ele é vida e não desprezo, não é solidão, mas é vivência constante no Senhor. Diferença que nós temos do mundo é porque temos paz e paz em Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus, palavra maravilhosa. Vamos ficar com essa palavra, igreja. Deus falou do começo do culto e falou até agora e continua falando. Vamos ficar com essa palavra em nossos corações, né? Que é só Deus que pode condenar cada um de nós. Nós não podemos criticar o nosso irmão, a nossa irmã, né? Então vamos ficar com essa palavra. Fique com essa palavra no seu coração.
que eu vou ficar para mim também no meu coração. Louvado seja Deus. Para encerrar este culto com chave.